Um bom dia, feliz sábado a você, que alegria poder retornar. A frase que eu mais ouvi é: pastor, até que enfim, né? Estivemos aí no período de férias, juntamente com a família, as viagens, os gastos, parcelamento no cartão de crédito, mas voltamos, pela graça de Deus, retornamos para mais um ano de atividades. E é uma alegria estar com vocês aqui novamente e iniciando mais um ano na presença de Deus. Louvado seja o Senhor. Você tem a oportunidade de cumprimentar a pessoa que está aí ao seu lado, para você que está aqui presencialmente. Deseja aí a pessoa que está de um lado, do outro, à frente ou atrás, dê um bom dia, um feliz sábado, dê um aperto de mão, um abraço. Se for conhecido, dê um beijo, se não, um aperto de mão já bastará. Mas o mais importante, você precisa mostrar os seus dentes para a pessoa, tá? Tem que dar um sorriso para valer a pena. E para você que nos assiste, independente do local ou do momento, seja você também muito bem-vindo à Igreja Jovem de São Luís, um lugar onde eu e você temos a oportunidade de escrever novas histórias ao lado de Jesus. Nessa manhã em especial, eu quero adentrar a palavra de Deus, falando de uma perspectiva quanto ao futuro. Quando nós pensamos no futuro, o que esse pensamento, essa expectativa reserva a cada um de nós. Pode colocar para mim aí a arte, por favor? E o objetivo nessa manhã, em diversas áreas, textos e autores da Bíblia, é nós entendermos que Deus tem um propósito para o meu e para o seu futuro. Quando nós iniciamos um ano de atividades, de planos, objetivos, muitos medos batem ao meu e ao seu coração. E é por isso que a mensagem desta manhã ela tem como um título: apenas acredite. Apenas acredite. Quando nós vamos para dentro da Bíblia, vamos ver e presenciar aqui como Deus olha para o futuro e repete mais de 366 vezes, de maneira direta ou indireta, Deus afirma: não temas, não tenha medo. Praticamente nós temos aí um texto ou uma passagem para cada dia do ano e ainda sobra. Você percebe como é a intenção de Deus olhar para mim e para você e olhar o futuro que nos reserva e dizer: filho, apenas acredite. Quando nós paramos para entender o que é o ser humano, todos nós nascemos, por incrível que pareça, com dois medos somente. Todo ser humano nasce com dois tipos de medo apenas. O primeiro deles, todo bebê, ele tem medo de lugares altos. Alguns crescem, têm filhos e permanecem com medo de lugares altos. Isso é natural. Mas toda criança nasce também com medo de som alto, barulho. Dois medos apenas. E o que isso tem a ver comigo e com você? Significa que todos os nossos medos e ansiedades, nós estamos aprendendo ao longo da nossa caminhada. E se nós aprendemos ao longo da caminhada, eu tenho uma notícia boa para te dar. Também pode ser desaprendido. Todo medo e ansiedade que eu e você temos, ele de alguma forma, ele causa alguns problemas na nossa vida. E no âmbito espiritual também pode ser afetado por isso. Crises de ansiedade, de medo. Mas entenda bem, o medo também é algo positivo. Não encare o medo como se fosse algo terrível. Eu e você precisamos do medo para viver. Mas eu estou falando para você de um outro extremo. E um estudo foi realizado nos Estados Unidos, indicando que 40% de todos os nossos temores e ansiedades estão ligados ao futuro que nunca acontece. 40%. 30% estão relacionados com o passado que não pode ser mudado. 12% dos nossos medos são desnecessários porque estão focados principalmente em relação à saúde. 10% estão focados em coisas insignificantes da vida diária, superficiais.
que não precisam da nossa atenção. E por incrível que pareça, 8% dos nossos temores são legítimos. E eles podem ser vencidos se você seguir os passos apropriados. Então, em relação aos seus medos, 8% devem ser levados em consideração e também podem ser vencidos. Por incrível que pareça, todos nós temos medo de algo ou de alguém. A pergunta que eu te faço nessa manhã, me permita te fazer uma pergunta. Você tem medo do futuro? Você, de alguma forma, quando olha para o futuro, te dá medo? O dia do amanhã, semana que vem, mês que vem, o restante desse ano que está à frente, proposto a mim e a você. Você tem medo disso? Ninguém, queridos, pode afirmar o que o futuro reserva para mim e para você. Por mais que o conhecimento humano se desenvolveu de maneira extraordinária, hoje nós podemos realizar transplantes de órgãos, coração, podemos explorar o espaço de uma maneira fantástica, podemos também explorar as profundezas do oceano, podemos nos tornar doutores, especialistas das mais diversas áreas que existem, expert no conhecimento, mas nós ainda não sabemos o que o futuro nos reserva. Quando nós vamos para a palavra de Deus, o que será que Deus fala quanto ao futuro? O que Deus reserva para mim e para você em relação ao futuro próximo ou até mesmo futuro distante? E aí eu quero trazer aqui para você alguns fatos em relação ao nosso futuro, e o primeiro deles: Deus sabe tudo o que irá acontecer. Você crê nisso? Sim? A prova disso no Novo Testamento, Hebreus 4,13 diz assim: não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. Deus pode ver todas as coisas, Ele não é limitado pelo tempo, e a perspectiva de Deus ela é muito diferente da minha e sua. De uma maneira simples para você entender, quantos aqui dirigem? Levante a mão aí, você que, por mais que tenha carteira de habilitação ou não, mas você sabe dirigir. Quantos sabem? Pronto. Quantos já tiveram a experiência de dirigir numa rodovia? Levante a mão aí. Pronto. Você por acaso já passou pela experiência de ter um caminhão em baixa velocidade, e aí você abrir para poder fazer a ultrapassagem, e no meio de abrir para fazer a ultrapassagem, você percebe que tem vindo um carro na outra direção, um caminhão 2, 3 vezes maior do que você, e aí você faz o quê? Você é daqueles que olha e diz assim, eu vou conseguir. Ou você é daqueles que faz o quê? Mas como que você conseguiu ter essa visão do caminhão ou do outro carro? A partir do momento em que você olhou um pouquinho à frente, você percebe que existe algo maior do que você, então você decide voltar. Em relação ao futuro, imagine agora Deus dentro de um helicóptero olhando por cima da rodovia. Ele consegue ter uma visão melhor do que a sua, do que está vindo ou não? Sim ou não? Sim. Quantos aí já quiseram ter um helicóptero para ver se do outro lado da curva vinha um carro? Eu sou um deles. Deus do alto consegue ter uma noção do futuro que eu e você não temos. Deus, Ele olha a história humana do alto, Ele vê todas as coisas, portanto, a perspectiva dele é melhor e maior do que a minha e a sua. E a prova disso é que o salmista, o Salmo 139, o verso 16 diz: antes mesmo do meu corpo tomar forma, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida, cada um deles estava registrado onde? No seu livro. Perceba que nós encontramos a primeira palavra, antes, no começo do verso. Quer dizer que Deus viu você antes do seu nascimento. No ventre da sua mãe, Deus sabia cada detalhe da sua vida. Mas não parta do princípio de que Deus tem um futuro delineado para você, que você foi predestinado a ser assim. Não.
Muitos acreditam que, como num jogo de xadrez, o resultado já está definido, e não é assim. Queridos, o termo que aqui nós encontramos como planejado significa que Deus tem um propósito para a sua vida. Significa que desde o seu nascimento, Deus tem um propósito para você. Mas Deus respeita aquilo que Ele mesmo nos concedeu como livre-arbítrio para você escolher o que fazer ou não fazer. Quando nós olhamos para o futuro, fatos em relação ao futuro, Deus tem um plano para o seu futuro também. Não apenas Deus conhece cada um de nós, mas veja o que Deus declara para mim e para você nesta manhã. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e o que mais? E um futuro. Deus tem um plano. Deus, na verdade, na realidade, se esforça para que o meu e o seu futuro seja aquilo que eu e você merecemos. Não há planos de Deus que você sofra. Não há planos de Deus para que você viva com medo, angústia ou ansioso. Não há planos de Deus para que você sofra nessa terra. Mas, queridos, através do profeta Jeremias, Deus ainda diz para mim e para você: invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Em outra tradução, a mesma passagem diz: fale comigo e eu responderei. Pergunte-me e contarei a você coisas grandiosas e maravilhosas que você ainda não conhece. Deus pode, querido amigo, mostrar aquilo que você não conhece, mas não se iluda. Ele não vai mostrar para você tudo aquilo que vai acontecer no seu futuro. Se você pudesse ter Deus revelando o seu futuro, talvez nós nos tornaríamos pessoas desanimadas ou, quem sabe, cheias de orgulho. Pessoas que olhariam o futuro: poxa vida, eu vou ser alguém rico. E eu sei que do meu lado tem alguém que foi revelado o futuro e no futuro não é tão bom. É por isso que nós não conhecemos o futuro e jamais conheceremos. Porque Deus sabe que isso pode plantar no nosso coração o desânimo ou até mesmo o orgulho. Em relação ao futuro, mais um aspecto. Deus promete que estará ao seu lado nesse momento, em cada momento. Na palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 31, verso 6, nós lemos: portanto, sejam fortes, que está escrito aqui à frente. Portanto, sejam fortes e corajosos, não tenham medo e não se apavorem. O Senhor, o seu Deus, irá diante de vocês. Ele não os deixará e jamais os abandonará. Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã: seja forte, corajoso, avance. E isso envolve sim o futuro, o amanhã, a próxima semana. Independente daquilo que venha acontecer, Deus promete: filho, eu estarei com você. Até quando? Por todo sempre. Por isso que um dos textos centrais, Salmo 56, o verso 3 diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Vamos ler esse texto juntos? Salmo 56, verso 3. No 3, 1, 2, 3. Mas eu, faça disso uma realidade na tua vida. Ao acordar ou ao deitar, lembre-se desse texto, repita. Ao longo do dia, se algo não der certo como você imagina, lembre-se do Salmo 56, o verso 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Pastor, eu não posso confiar na pessoa que está do meu lado. Eu não posso confiar nos meus amigos, talvez. Não posso confiar no esposo ou na esposa.
Em quem eu devo confiar? Em Deus. No livro de Isaías 43, o verso 2, nós lemos: quando passar pelas águas profundas, eu estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, você não se afogará. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não lhes farão mal. Quando passar pelo fogo, você não sofrerá mal nenhum. E aqui nós chegamos ao ponto central e o que eu quero trazer para você. Eu tenho medo de algo. Eu vivo com medo de algo. Eu não era assim e eu me tornei assim. O ano que está proposto à frente, cheio de oportunidades, cheio de bênçãos, mas também será um ano cheio de dificuldades que nós iremos enfrentar. E se eu puder dar a você 4 dicas, apenas 4 dicas para você vencer o medo do futuro, eu quero deixar para você essas 4 dicas. A primeira delas, aparentemente tão simples: entregue o controle da sua vida. A quem? Eu não ouvi você. Entregue o controle da sua vida a quem? A Deus. Cada manhã, ao você acordar, entregue as rédeas da sua vida nas mãos de Deus. Entregue o controle a Deus. O problema é que muitos de nós não queremos soltar o controle, não queremos dar nas mãos de Deus o controle total e completo daquilo que nos envolve. Nós queremos que Deus transforme o nosso estilo de vida, mas não entregamos nas mãos dele o nosso estilo de vida. Nós queremos ter as próprias regras e não vivemos as regras de Deus. Nós queremos ter um próprio ritmo de vida, sendo que Deus pede que nós entreguemos nas mãos dele o controle completo da nossa vida. Nós queremos vivenciar os nossos interesses, e sendo que Deus diz que nós precisamos confiar nele, que ele conduzirá a nossa vida. Não permita que Deus esteja do lado de fora do controle da sua vida. Traga ele para dentro, para ser o centro. Ouça com atenção o que Deus tem para você. Salmo 46, o verso 10 diz: fiquem quietos e saibam de uma vez por todas que eu sou Deus. Quem é o Deus? É você, é a sua vontade, é o seu gosto, é o seu querer, o seu achismo. Existe um Deus e ele deve ser o Deus da sua vida. A palavra no original, quando nós vamos para entender esse texto, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. O aquietar é traduzido como Rafa, literalmente significa acalme-se, solte. Como se eu e você chegássemos a Deus com a ansiedade ou a angústia, e Deus diz: filho, calma, me dá aqui que eu vou fazer por você. Me dá o controle que eu vou resolver. Eu vou conduzir. Eu estarei no comando e não é você, é Deus. Por isso, querido, não tente controlar o incontrolável. Quanto mais medo, mais ansiedade, mais preocupação, mais insegurança. E nós teremos e tentamos controlar tudo isso com força, mas não é com força. Nós temos que depor tudo isso nas mãos de Deus. Nosso casamento, nosso trabalho, nossa faculdade, nosso sonho, tudo precisa ser controlado na vontade de Deus. O outro extremo de tudo isso
Algumas pessoas que, quando vem a situação fugindo do controle, ao invés de resolverem o problema e confiarem em Deus, abrem mão de tudo e são acometidos aí pela síndrome de Hart. Já ouviu falar dessa síndrome? Mas talvez você conheça esse indivíduo aqui. Conhece? Essa raposa, ela tinha um hábito. Quando o indivíduo chegava e dizia: olha, vamos lá, vai dar certo, a gente vai conseguir, ela dizia o quê? Ó vida, ó céus, a gente não vai conseguir, a gente vai morrer. Esse é o outro extremo. Quando nós nos deparamos com o futuro, com a incerteza do futuro, você pode cair dentro da síndrome de Hart, a hiena depressiva. Ah, mas Deus não vai resolver o meu problema. O meu problema não tem solução. Sendo que Deus olha para mim e para você, por mais difícil que seja a nossa situação, permita que Deus seja Deus na sua vida. Tiago capítulo 4, versos 7 e 8 diz assim: portanto, submetam-se humildemente a Deus, e quando vocês se achegarem a Deus, Ele se achegará a vocês. Deus está te esperando, mas enquanto você não se aproximar dEle, Ele não vai se aproximar de você. Segunda decisão que eu quero que você tome na sua vida: ajuste a sua atitude à situação. Diante da situação, só existe uma coisa a fazer: aprender a viver em contentamento. Como assim, pastor? O apóstolo Paulo explica isso para mim e para você de uma maneira mais simples. Filipenses 4, de 11 a 13 diz assim: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, ou quem sabe tendo passado necessidade. E ele encerra, e essa parte você talvez deva conhecer: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo vivenciou, estando na prisão, um dos piores momentos da sua vida, estando acorrentado, sendo um preso dos soldados romanos, estando num calabouço úmido, prestes a ser morto. Nessa situação, ele diz que ele aprendeu a viver contente. Mas que coisa sem sentido, sem nexo algum. Na pior das situações de Paulo, ele diz que aprendeu a viver contente, feliz. E aqui nós vamos destacar 3 pontos. Paulo diz: eu aprendi. Contentamento é algo que nós aprendemos. A nossa natureza não é mudança. A nossa natureza é sempre dizer: não, mas nós somos assim, eu sempre fui assim, minha família é assim, eu vou morrer assim. Quando você aprende, ou abre o seu coração para aprender, saiba que você está chegando na maturidade espiritual, de ser um eterno aprendiz. Mas Paulo ainda diz que ele encontrou o segredo de viver contente. Ele, com uma escolha pessoal, ele encontrou o segredo de viver contente, e ainda ele encerra: em toda e qualquer situação. O que Paulo encontrou? Qual foi o segredo da real felicidade que Paulo se deparou? Com quem ele teve um encontro que entendeu que essa era a real e a única felicidade? Você sabe com quem? Esse encontro não só mudou o futuro de Paulo, mudou o nome, a realidade no momento e no futuro, com Cristo Jesus. Entenda que não é com as nossas forças, e Paulo entendeu isso ao dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece,
eu posso todas as coisas. Por isso, querido amigo, quando nós falamos de contentamento, está em Cristo. Terceiro e último ponto. Confie, penúltimo ponto. Confie os seus planos a Deus. Você confia em Deus? Sim ou não? Confia? Salmo 37, o verso 5 diz assim: deixe nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer. Confie nele de todo o coração, e ele fará o que for necessário. Você confia em Deus? Deixe nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer, e ele fará o necessário. Por isso que Cristo diz para você nesta manhã: filho, filha, apenas acredite. Apenas acredite. Quarto e último ponto. Deixe o futuro com Deus. Para vencer o medo do amanhã, nós encontramos dois textos que são fantásticos e falam sobre isso. Um deles, Provérbios capítulo 3, versos 5 a 6, onde diz: confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. E continua: lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos, e você andará pelo caminho do sucesso. Você quer ter um ano abençoado na presença de Deus? Você quer ter a realização profissional, o curso que você tanto almeja ser alcançado, a formatura, quem sabe, sucesso no namoro, no casamento, no noivado, e acima de tudo, o sucesso espiritual ao lado de Jesus? Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Salmo 37, verso 18. O Senhor observa passo a passo a vida dos íntegros de coração e prepara para eles uma recompensa eterna. E aqui para mim a parte mais importante: na época das dificuldades, eles não ficarão sem ajuda. O que Deus está dizendo para você? Você não está só. Você jamais ficará só. Deus tem o poder de sustentar os seus filhos na dificuldade. Deus tem o poder de restaurar tudo o que for necessário para que você tenha sucesso nessa terra. Mas não se esqueça, tudo isso vem pela confiança e a certeza de que Deus está na direção das nossas vidas. Tudo isso virá a partir do momento em que você tiver fé e acreditar nele. O último texto dessa manhã. Por isso que Jesus afirmou neste mundo: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci. Eu não ouvi você. Eu venci. Cristo pode vencer o medo. Cristo pode vencer a ansiedade. Cristo já venceu por você. Louvado seja Deus. E se Ele venceu por nós, hoje Ele diz a mim e a você: creia, e você verá grandes coisas que eu quero fazer na tua vida. Por isso, querido jovem que me escuta nesta manhã, apenas acredite. Dê a direção da sua vida a Ele, e tenha certeza que grandes coisas Ele fará por você e através de você. Nessa manhã, você gostaria de entregar a direção da tua vida a Jesus? Aparentemente algo tão simples de fazer: depositar a confiança nas mãos de alguém que pode resolver nossos problemas. Por mais simples que pareça, não é fácil, tanto quanto parece.
Mas se você desejar fazer isso, eu quero orar por você. Para você que talvez já tenha um relacionamento com Jesus, mas ao início de mais um ano você precisa reafirmar esse compromisso. Mas talvez para você que está vindo hoje pela primeira vez, alguém convidou, lhe chamou para cá, e você veio ver o que é essa tal de igreja jovem. Se você está aqui, de alguma forma essa mensagem chegou até o teu coração, e Deus também tem um propósito para a sua vida. Se você desejar, eu quero orar por você. Você terá 30 segundos para baixar a tua cabeça, fechar os teus olhos e de alguma forma contar para Deus, quem sabe um medo que envolve o teu coração, para esse ano, uma insegurança, uma preocupação, algo que você gostaria de colocar nas mãos do Senhor. Aproveite esse momento, fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça, e logo após eu quero orar com vocês. Querido Jesus, maravilhoso Pai, nas Tuas mãos, Senhor, depositamos não somente os nossos medos, angústias, temores, mas depositamos em Tuas mãos a nossa vida por completo. Sabemos que neste mundo nós teremos as aflições, as perseguições, os problemas físicos, mentais, também espirituais. Mas aquilo que Deus nos apresentou nesta manhã é que nós não devemos ter medo quanto ao futuro. Mas esse medo, talvez sendo provocado pela nossa realidade, por questões que não temos talvez o controle, mas a maneira como nós estamos, Pai. Entregamos a nossa vida, nossos temores, tudo o que temos e somos em Tuas santas mãos, Pai. Olhamos para o futuro à frente e vemos várias possibilidades, sonhos para serem realizados, metas, objetivos a serem concluídos e alcançados. Mas, Pai, sabemos que ao nos achegarmos a Ti, o Senhor deseja adentrar a nossa vida e conduzir a nossa vida conforme a Sua vontade, Pai. Por isso, toma-nos em Tuas mãos, conduza a nossa vida, nos direcione para fazer a Tua vontade, e que isso não venha de nós somente, mas que todo o nosso achismo possa ser retirado da Tua presença, e que somente a Tua vontade opere os milagres através de nós, Pai. Submetemos o nosso querer e o nosso futuro em Tuas mãos. Nos prepara, Senhor, para enfrentar as batalhas que esse ano reserva para cada um de nós, mas ao mesmo tempo nos prepara também para receber as bênçãos que este ano reserva para cada um de nós. Toma-nos em Tuas mãos, nos prepara para a Tua volta. Tudo isso nós choramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém.